Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador. A arte e a ciência da meditação sufi. الشيخ خواجة شمس الدين عظيمي. Tradução: Marina Raquel Araújo e Iqbal Ahmed Azimi. Dedicatória. Este livro é dedicado à caverna sagrada de Hira, onde o profeta Muhammad praticou meditação durante 14 anos e recebeu a revelação dos versículos iniciais do Alcorão Sagrado através do arcanjo Gabriel. Movimento do Espírito. A vida que conhecemos como material é inteiramente composta de ações físicas e funções. Por exemplo, quando estamos com sede ou fome, ingerimos alimentos e bebidas que finalmente se tornam parte do nosso corpo. Da mesma forma, a procura por trabalho, a felicidade e a tristeza são funções baseadas nas ações físicas. No entanto, se observamos com atenção, veremos que tudo está sendo guiado por nossa inteligência. Todas estas ações físicas em seus mínimos detalhes atingem a mente em primeiro lugar. A partir daí a máquina física simplesmente obedece ao seu comando. Quando estamos sedentos, a necessidade de aplacar a sede é a primeira que surge na mente. Então, baseados no conhecimento que o cérebro tem de aplacar a sede, nós colocamos a nossa vontade nisso. Quando o conhecimento de sede e todos os seus detalhes são transformados em movimento com toda a sua energia, nosso cérebro envia o comando para a parte física viabilizar essa necessidade e o corpo entra em movimento, beber água a fim de concluir a sua necessidade. Quando alguém escreve um ensaio ou história, a primeira coisa que aparece em sua mente é o esboço com todos os detalhes. Em seguida, o escritor coloca o projeto detalhado no papel. Este projeto é chamado de ensaio, história, novela e assim por diante. Quando sentimos a necessidade de saciar a sede ou escrever um ensaio, a primeira coisa que vem à nossa mente é a imagem detalhada. A função da máquina humana é simplesmente converter essa imagem em ação física. Em outras palavras, não ocorre resposta física se nenhuma ação é criada e organizada na mente. As ações físicas são chamadas de mundo material, enquanto aquilo que está além das ações físicas é conhecido como mundo espiritual. No mundo espiritual, todos os sentimentos e todas as dimensões existem na forma de conhecimento divino. O exemplo do processo da sede foi dado anteriormente. Quando a necessidade de beber ocorre na mente, a pessoa sente todo esse processo nas dimensões do conhecimento. No entanto, esses movimentos não se traduzem em ação física. Eles só se manifestam em um ponto. Depois disso, a ação física é realizada. O resultado final é que as ações da mente humana aparecem em 2 círculos. No primeiro círculo, a informação funciona sem a ação física e no segundo, eles trabalham com o movimento. Quando a ação física ocorre, todas as leis da gravidade entram em movimento. Os momentos estão sujeitos a uma ordem cronológica. Um momento evolui para o segundo e terceiro momento subsequentes. A menos que o segundo momento ocorra, o terceiro não se realiza. Ao contrário, sob outro círculo, as ações, a alma humana ou ego estão livres do corpo físico.
Nesse ponto, o ego humano liberta-se das garras dos momentos de ordem cronológica. A mente envia uma mensagem indicando a necessidade de adquirir alimento para ser transformado na energia física necessária. Quando seguimos esta informação, temos que passar por diferentes fases em ordem cronológica, antes de cumprirmos o nosso objetivo. Primeiro temos que cultivar o trigo, depois processá-lo para que se transforme em farinha. Em seguida, converter em massa, cozinhar e depois, finalmente, comê-lo. É assim que funciona o cérebro físico. Porém, quando o cérebro espiritual está em movimento e necessitamos de algo para comer, não precisamos passar por essas etapas. No momento em que a necessidade de pão surge na mente espiritual, o pão se materializa. Um exemplo mais claro disso na vida física é o sonho. Quando acordamos de manhã, imediatamente os sentidos ficam tentando se conectar ao meio ambiente. Além disso, enquanto estamos despertos, o sistema nervoso controla cada movimento nosso durante todo o dia. Quando dormirmos, os movimentos físicos são desligados, mas o papel ativo do ego não termina aqui. Durante o sono, todos os movimentos e sons são registrados pela mente quase da mesma forma, mesmo o corpo permanecendo em uma espécie de estado de coma. Vemos e ouvimos coisas nesta fase desperta. A única diferença é que os limites de tempo e espaço não existem mais durante o sonho, então o sentimento e a sensação são atraídos para um único ponto. Por exemplo, nós sonhamos com um amigo que vive muito longe, mas quando estamos conversando com ele, não sentimos qualquer espaço nos separando. Da mesma forma, vamos de um país a outro em nossos sonhos, vemos um filme ou uma série de eventos, mas se acordarmos de repente, é provável que se tenham passado somente poucos minutos de sono. Se esses eventos e movimentos acontecessem com o nosso corpo físico, levariam semanas, meses, centenas de horas e milhares de milhas para realizar a viagem. A memória é uma das qualidades da alma que permanecem ativas durante a vigília e o sono. O homem usa este poder ao longo de sua vida, mas dificilmente percebe que ele é capaz de acessar toda essa memória em um instante quando recorda um período da sua infância. Apesar de se passarem décadas ou milhares de mudanças desde então, a mente viaja para o passado, e no milésimo de segundo atinge o período da infância. Nós sentimos os acontecimentos do passado como se estivéssemos assistindo a um filme. Muitas vezes a diferença de sentimentos torna-se tão profunda que a consciência é capaz de percebê-lo. Se a nossa concentração aumenta enormemente quando estamos fazendo algum trabalho e nossos centros de visão consciente concentram-se em um único ponto, então isso poderia se tornar uma observação experimental. Exemplo: ao ler um livro interessante, nossa concentração se intensifica na medida em que o tempo diminui. Muitas vezes, quando estamos lendo, temos a impressão de que somente alguns minutos se passaram, mas depois de olhar para o relógio, entendemos que muito tempo já transcorreu. Do mesmo modo, enquanto esperamos por alguém, poucos minutos parecem horas. Nesta era da psicologia freudiana, o sonho é simplesmente considerado como pensamentos armazenados da memória e da imaginação irracional. No entanto, as experiências da vida real provam o contrário. Desde que a história tem sido registrada, a importância dos sonhos tem sido reconhecida em todas as áreas geográficas e em todos os momentos. Os sonhos têm uma posição de destaque na história da ciência da alma e em assuntos religiosos.
Nós sonhamos todas as noites e muitas vezes, mesmo após despertar, não esquecemos o efeito causado pelo sonho. Alguns sonhos são tão profundos que os seus efeitos são simplesmente transformados em realidade logo depois que a pessoa desperta. Algumas pessoas, ao despertar, sentiram o gosto de coisas que comeram durante o sonho, que é quase o mesmo do que comemos quando despertos. Sonhos eróticos resultam no mesmo tipo de prazer e ejaculação como se fossem reais. Muitas vezes um evento ou incidente torna-se real dentro de dias ou meses, exatamente como mostrado durante o sonho. Isso significa que assim como podemos repetir os eventos do passado, flashback, também conseguimos ler os sinais dos acontecimentos futuros. No Alcorão Sagrado e outras escrituras sagradas, o sonho é muitas vezes mencionado como uma visão. Nestas escrituras há referências de que o sonho é um agente através do qual o homem pode ter acesso aos domínios do invisível. A habilidade de sonhar, visão, proporciona ao homem o conhecimento do invisível ou paranormal em seu nível normal de existência física. O profeta José, paz esteja com ele, sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele, sugerindo que lhe seria dado no futuro o dom da profecia e do conhecimento divino. Anos depois, na prisão, ele interpretou os sonhos de seus companheiros, o cozinheiro real e o serviçal, prevendo corretamente o futuro deles. Quando o rei teve um sonho, o profeta José previu que haveria muita fome seguida de grande produção de grãos. Tudo aconteceu da maneira que ele havia previsto. Digno de menção é o fato de que entre os sonhos que discutimos, um deles é de um profeta, mas os outros 3 são de pessoas comuns. Todos estes sonhos traziam previsões do futuro. A alma humana, ou ego, permanece em constante movimento. Assim como o tempo desperto geralmente é gasto em um momento ou outro, da mesma forma o sonho é também um movimento. Nós estamos sempre conscientes de nossas ações enquanto acordados, motivo pelo qual todos os nossos interesses se encontram no estado desperto da mente. No entanto, nem todos os eventos do período desperto são registrados em nossa memória. Somente são armazenados os eventos que por algum motivo deixam uma impressão duradoura em nossa consciência. Exemplo: quando viajamos de uma cidade para outra, há lugares que gostamos e outros não. Vemos inúmeros cartazes e carros passarem diante dos nossos olhos. Em alguns lugares vemos árvores altas e terras férteis. No entanto, se nos pedem para descrever o que vimos, não será fácil mencionar tudo o que observamos durante a nossa jornada. Nós somos capazes de dar alguns detalhes, como o lugar onde ficamos ou talvez um acontecimento que presenciamos. Mas podemos simplesmente declarar que não prestamos muita atenção ao resto da viagem. Em outras palavras, registramos em nossa memória somente aquilo em que estamos concentrados, enquanto as coisas sem interesse passam despercebidas. A mesma regra aplica-se aos sonhos. Durante o sonho, os sentidos físicos permanecem dormentes e o espírito passa por diferentes ações, sentimentos, mas nossa mente só compreende os eventos nos quais mantém o seu interesse. É por isso que nós só podemos relatar as partes nas quais o nosso foco foi mantido e os eventos nos quais não nos concentramos não são ligados por nossa própria consciência. Às vezes a consciência vê as ações da alma de uma forma organizada e os seus movimentos são tão profundamente unidos na mente que receber o significado externo é muito difícil. Esses sonhos são chamados de sonhos verdadeiros. Quando esse estado evolui, atinge o nível da inspiração e das revelações.
A natureza tem aplicado seu direito sobre todas as criaturas, incluindo humanos. Eles não podem abandonar o sentido do sonho, a consciência noturna. A fim de manter o lado físico da vida humana, é imperativo introduzir os sentidos do sonho. É por isso que cada indivíduo, embora com relutância, é obrigado a se render ao sono. Além disso, quando ele sai do sono para o mundo físico, ele se encontra com a energia renovada para o cumprimento de sua ação física, ou vida. Os sentidos noturnos são uma dádiva da natureza que todos possuem. Podemos receber muitos benefícios desse dom e até mesmo evoluir, se assim o desejarmos. A ciência espiritual começa com essa lição básica: não somos apenas um corpo de carne e ossos. Há um agente ligado ao corpo conhecido como espírito, que é realmente a sua essência. O espírito humano é capaz de se mover sem o corpo e, se chegarmos a certo nível, estaremos aptos a viajar em uma jornada espiritual sem ele. Este movimento do espírito ocorre inconscientemente todos os dias durante o sono. Há sempre um período durante o dia ou noite, em que sentimos uma certa pressão. As pálpebras ficam pesadas, começamos a ficar sonolentos e, devido a esta pressão biológica, finalmente nos rendemos ao sono. As pálpebras se fecham e nossos sentidos querem ficar distantes do ambiente que nos rodeia. A consciência rejeita todos os pensamentos que possam interferir com o sono. Em pouco tempo os nervos ficam em repouso e passamos do estado de sonolência para o sono leve e, em seguida, para um sono profundo. Essa mudança de estado dos sentidos ocorre sem os nossos esforços intencionais. Às vezes, involuntariamente e com relutância, nos movemos para os sentidos noturnos. É por isso que algumas coisas permanecem em nossa memória, enquanto outras não. Quando entramos neste estado de sonho mantendo a nossa consciência ativa e desperta, o voo do espírito torna-se um experimento de observação, e somos capazes de recordar. A maneira mais fácil de conseguir isso é entrar intencionalmente no estado de sonho sem dormir. Podemos dizer que a meditação é a viagem ao mundo dos sonhos em plena vigília. Um processo através do qual nós tentamos entrar no estado noturno, enquanto a nossa consciência permanece alerta. Durante a meditação, todas as condições são criadas para que a pessoa consiga a transformação entre os sentidos. Depois de fechar os olhos, a respiração torna-se lenta e o corpo físico relaxa, para não sentirmos a sua presença. Mentalmente, nós nos livramos de todos os pensamentos, preocupações e nos concentramos em uma única ideia, ou imaginação. Quando se faz a meditação, parece que estamos dormindo sentados com os olhos fechados, mas na realidade, a consciência não está adormecida como no sono, porque entramos em um estado, condição dominante, no qual podemos usar todas as habilidades e forças que trabalham durante o sonho. Passado e futuro, perto e longe, se tornam insignificantes, pois estamos livres de todas as limitações do corpo físico. Essa habilidade se eleva a um nível onde os sentidos noturnos e diurnos se tornam paralelos e a consciência humana fica ciente tanto das ações noturnas como das ações diurnas. Uma vez sob os sentidos noturnos, podemos usar nosso próprio espírito para realizar nossas vontades. Thank you for watching. Don't forget to comment and subscribe.